colocou a gravar a nossa aula. Vai apresentar. Alguém dá um oi aí para o professor saber que vocês estão visualizando e escutando perfeitamente? Estamos vendo, senhor. Obrigadão. Então, pessoal, na aula de hoje, o professor vai fazer aí a revisão do conteúdo, só que ficou faltando um pedacinho das funções inorgânicas, chamada óxidos. Então, o professor vai concluir essa partezinha da matéria e vai fazer a revisão, ok? Então, preste bastante atenção nessa parte inicial da nossa aula. Então, o que são óxidos? Óxidos são compostos oxigenados binários. O que significa binários? Significa que são formados, no máximo, por 2 elementos. Além disso, o elemento que vai estar à direita vai ser sempre o oxigênio. Aqui o professor colocou exemplos, ó. Então, aqui tem carbono, oxigênio, enxofre, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, ferro, oxigênio. Então, repare que sempre vai ser 2 elementos e o oxigênio vai estar sempre à direita da forma. Toda vez que nós tivermos, no máximo, 2 elementos químicos e o oxigênio estiver à direita, nós temos a função óxido. E daí, como é que funciona a nomenclatura dos óxidos? Aí nós temos que fazer a seguinte análise, ó. Quando o oxigênio estiver ligado a um não metal. Aí nós somos obrigados, e aqui o professor vai pintar para vocês, ó, são obrigados a dizer a quantidade, ó. Quando for oxigênio estiver ligado a um não metal, ó, não metal, nós temos que dizer a quantidade. Como é que vai funcionar a nomenclatura? Olha só, CO. CO vai ser o mono, ou seja, mono significa 1. Então, o nosso CO é o monóxido de carbono. Por quê? Porque só tem um oxigênio. E se tiver 2 oxigênios, vai ser o dióxido de, e o elemento está na frente, dióxido de carbono. E se tiver 3 oxigênios, vai ser o trióxido de, e o elemento está na frente, enxofre. É assim que é a nomenclatura dos óxidos. Só que detalhe, quando for não metal. Mais um, P2O5. Como é o nome desse óxido? Que é formado por 2 elementos e o oxigênio à direita. Pente, por quê? Porque tem 5 oxigênios. A gente coloca a palavrinha óxido. Então, é o pentóxido de... Como tem 2 fósforo, ó, então vai ser difósforo. Essa é a nomenclatura do P2O5. Mais um, NO. NO só tem um oxigênio, então é monóxido de... E o elemento tá na frente, que é o nitrogênio. Então, esse é o monóxido de nitrogênio. N2O. Então, mono, porque tem um oxigênio, então monóxido de... Como tem 2 nitrogênio, então monóxido de nitrogênio. E o NO2? Qual é o nome do NO2? Dióxido. E por que é um dióxido? Porque tem 2 oxigênios. Então, dióxido de, e o elemento na frente, dióxido de nitrogênio. E por fim, ó, N2O3. Como tem 3 oxigênios, vai ser o trióxido de, e o elemento na frente, de nitrogênio. Então, pessoal, o professor colocou aí vários exemplos, tá? De nomenclatura de óxidos. Repare como é que vocês vão identificar um óxido. No máximo, 2 elementos e o oxigênio está à direita. Quando o oxigênio estiver ligado a um não metal, eu sou obrigado a dizer a quantidade. 1, 2, 3, 5 oxigênio, eu tenho que dizer a quantidade. Ok? Agora, quando for um oxigênio, ó, quando o oxigênio estiver ligado a um metal, atenção, atenção, ó, o professor vai aqui marcar com a caneta que vai ser, dá um destaque, ó. Não dizer a quantidade, ó. Vocês não podem dizer a quantidade quando o oxigênio estiver ligado a um metal. Não pode dizer a quantidade. Então, ó, o sódio é um metal, tá? Então tá ligado com a metal. Então, simplesmente, vocês vão escrever aqui, ó, óxido de, e o elemento está na frente. Então, o Na2O simplesmente vai ser o óxido de, e o elemento está na frente. Não vai dizer óxido de sódio. Se fizer isso, vai errar, tá? Por quê? Porque quando o oxigênio estiver
ligado ao metal, a gente não diz a quantidade, não pode dizer a quantidade. Então, simplesmente, óxido de, e o elemento na frente, óxido de sódio. E o L2O3, como é que fica o nome desse óxido? Lembrando, é dois elementos, ó, alumínio e oxigênio, tá? E o alumínio é um metal. Então, quando for metal ligado ao oxigênio, a gente não pode dizer a quantidade. Então, fica óxido de alumínio. Simplesmente assim. Agora, só tem um detalhe. Se o elemento metálico, ó, tem NOx variável, eu tenho que dizer a carga dele. Então, o oxigênio tem carga menos 2. Para que a molécula seja zero, qual vai ser a carga do ferro? Mais 2. Então, ó, esse aqui é o óxido de ferro, tá? Não pode dizer assim, aí é o monóxido de ferro. Não, porque é o oxigênio ligado com metal. Então, esse aqui é o óxido de ferro 2. Por quê? Porque tem a carga mais 2. E aqui, como é que eu sei qual é a carga do ferro? Ora, esse 2 aqui é a carga do oxigênio, menos 2, e esse 3 é a carga do ferro. Então, por isso que é o óxido de ferro 3. Atenção! O óxido de ferro 2, ó, o óxido de ferro 2 é o menorzinho deles, ó. Então, o menorzinho, quando uma criança é pequenininha, ele é todo mimoso. Então, o óxido de ferro 2 também pode chamar óxido ferroso, tá? Uma nomenclatura mais antiga. E o óxido de ferro 3 tira o oso e coloca o ico, óxido férrico. Ah, então o maiorzinho termina com ico e o menorzinho termina com oso. Então, resumo da ópera, óxido é um composto binário que tem no máximo 2 elementos, ok? E quando for oxigênio ligado a metal, nós temos que dizer a quantidade. Por exemplo, o nosso gás carbônico, o nosso CO2 é o dióxido de carbono. Agora, quando o oxigênio estiver ligado a um metal, eu não posso dizer a quantidade. Simplesmente eu escrevo óxido de e o elemento na frente. Então, óxido de sódio. Além disso, nós temos que saber que se o óxido é ácido ou o óxido é básico. E como é que a gente sabe isso? Toda vez que for, a dica tá aqui, ó. Quando for quando for quando for o oxigênio, ó, quando o oxigênio estiver ligado a um ametal, nós temos aqui um óxido ácido. E já vou antecipar também, ó. Quando o oxigênio estiver ligado a um metal, esse óxido vai ser um óxido básico. Esse é o resuminho. Mas vamos lá para a nossa aula. Bom, óxidos ácidos são aqueles que têm caráter covalente, formado por elementos muito eletronegativos, geralmente não metais, tá? A metais é não metais. Então, o óxido ácido, ao reagir com a água, produz um ácido. Como assim? Não sei se eu botei aqui a reação. Tá? Aqui estão 2 exemplos de óxido ácido. E aqui está a reação. Ó. O nosso gás carbônico, o nosso dióxido de carbono. Tá? Então, característica do nosso gás carbônico. Ó. Por que ele é um óxido ácido? Porque é o ametal que está ligado com o oxigênio. Essa é a forma de identificar. Mas por que ele é um óxido ácido? Porque ao reagir com a água, ele forma aqui o ácido carbônico. Ó. Então, o monóxido de carbono reage com o vapor d'água e produz o ácido carbônico. É um ácido fraco. É um ácido fraco, mas é um ácido. Ok? Aqui está o exemplo ó, do trióxido de enxofre. Ó. Ametal com oxigênio. Óxido ácido. Ó. Ametal com oxigênio. Óxido ácido. E quando nós temos uma substância ácida que vai reagir com uma base, forma o quê? Sal mais água. A reação de neutralização. Então, como é que vocês vão identificar lá na prova quando for um óxido ácido? Ora, quando for um ametal e estiver ligado com um oxigênio. E basicamente você bota lá ametal com oxigênio, óxido ácido. Ametal com oxigênio, óxido ácido. É sempre assim. Ok. Agora, e o óxido básico? Ora, o óxido básico for quando um metal estiver ligado com o oxigênio.
Então, óxidos básicos são aqueles de caráter iônico em que os metais são fracamente eletronegativos. Ou seja, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos são os formadores aí dos óxidos básicos. Tá? Então, como é que funciona o óxido básico? Então, tá aqui, ó, dois óxidos. Se a gente for dar um nome nesse óxido, óxido de potássio e o óxido de cálcio. Por quê? Ó, é o metal ligado com o ametal. O cálcio é o metal, está ligado com o oxigênio, que é o ametal. Metal com ametal, nós temos um óxido básico. E por que ele é um óxido básico? Porque quando um óxido básico reage com a água, produz uma base. Ou um óxido básico, que é uma base, ó, vai reagir com um ácido. Nós temos a reação de neutralização, que vai produzir sal mais água. O professor colocou aqui, ó. Ácido produz sal e água, reação de neutralização. Um óxido básico reage com a água, produz uma base. Ok, pessoal? Então, nesse exato momento, o que o professor destacou para ti? Ó, o professor destacou os óxidos. Óxido é um composto que no máximo 2 elementos e o oxigênio está à direita. Quando o oxigênio estiver ligado a um não metal, eu tenho que dizer a quantidade. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre. Quando o óxido estiver ligado a um metal, eu não posso dizer a quantidade. Simplesmente eu coloco aqui, ó, óxido de potássio, óxido de cálcio. Se o elemento tiver NOx variável, né, eu tenho que dizer a carga. Óxido de ferro 2, óxido de ferro 3 e assim por diante. Tudo bem? O óxido ácido é o oxigênio ligado a um não metal. O óxido básico é o oxigênio ligado a um metal. É assim que nós reconhecemos. Bom, e ainda existem os óxidos neutros, também chamados inertes ou indiferentes. E o que significa óxidos neutros? São óxidos formados por ametais e não reagem com a água, não reagem com ácido e nem reagem com a base. Eles são neutros. E quais são eles? Monóxido de carbono, ó, é um ametal ligado com o oxigênio. Então, repare que eu tenho que dizer a quantidade. Esse é o monóxido de carbono. Aqui, o monóxido de dinitrogênio é um ametal com oxigênio. Eu tenho que dizer a quantidade. E o monóxido de nitrogênio é um ametal com oxigênio. Então, eu tenho que falar monóxido de nitrogênio. Pessoal, esses três tem que decorar, não tem jeito. Ó. Quais são os três óxidos que são inertes? Ou seja, chamados óxidos neutros. O monóxido de carbono, tá? O monóxido de dinitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Ok? Destaque, ó, o monóxido de dinitrogênio é o óxido nitroso. Então, se a gente falar assim, ó, esse aqui é o óxido nitroso, de novo, ó, esse aqui é o óxido nitroso, ou esse é o óxido de dinitrogênio, é a mesma substância, tá? A gente identifica o ICO pelo nóxido do nitrogênio. Agora, o monóxido de nitrogênio, também é chamado de óxido nítrico. Então, aqui nós temos o óxido nítrico e aqui o óxido nitroso, ou óxido de dinitrogênio, ou monóxido de nitrogênio. Esse é o nomezinho desses óxidos. Agora, memorizar quais são os óxidos neutros. O CO, o N2O e o NO. Esses três são óxidos neutros. Os óxidos básicos é o oxigênio ligado com metal e os óxidos ácidos é o oxigênio ligado a um não metal. E tem na NE, aparece lá o exercício. Por exemplo, aí o CO2, o que ele é? Ora, é um ametal ligado com oxigênio. Então, esse aqui é um óxido ácido. Ok. E o NaO? Né? Lá na verdade é o Na2O. O que é? Vai ser um metal ligado com ametal. Então, esse aqui é um óxido básico. Ok, e quais são os óxidos neutros? O monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Esses são chamados óxidos. Opa, só escrever um pouquinho mais devagar, professor. Óxidos neutros. Tudo bem? Então tá. Vamos seguir em frente.
Agora o professor vai começar a nossa revisão, tá? Ficou faltando aquela partezinha da matéria para a gente concluir as funções inorgânicas. O que o professor falou para ti? O professor falou sobre ácidos, o professor falou sobre as bases, falou sobre os sais e agora falou sobre os óxidos. Bom, o professor vai fazer a revisão em breve, mas olha só, ácido é aquela substância que tem hidrogênio na frente, base é a substância que tem OH à direita, sal não tem hidrogênio e não tem a hidroxila, e óxido é um composto com no máximo 2 elementos e o oxigênio está à direita. Essas são as funções inorgânicas que o professor concluiu ali, trabalhando contigo os óxidos. E agora o professor vai trabalhar com a revisão do NOx. Ó. Vamos começar nesse exato momento a revisão do nosso conteúdo. O que nós temos que saber? Que toda substância simples ó, tem carga igual a zero. Pessoal, isso para a prova amanhã vai ser importante. Ó. Por exemplo, o cloro. Qual é a carga do cloro? É uma substância simples, só tem apenas o quê? Cloro. Então aqui a carga do cloro vale zero. Agora, o que é uma substância composta? Ora, aquele que é formado por mais de um elemento. Aqui nós temos cobre e oxigênio. É composto. Ferro e oxigênio. É uma substância composta. Quando é uma substância composta, nós temos que calcular o NOx dessa substância aí, brincando aí com um joguinho da velha, certo? A gente faz o joguinho da velha e a gente calcula o NOx da substância. Agora, destaque, você vai pintar isso aqui para ti, vai ser importante amanhã para a prova, ó. Toda substância simples, a carga vale zero, ok? Ó, se lembra amanhã na hora da prova, ó, o cloro, ó, qual é a carga do cloro? Zero. Então tá. Vamos para frente. E agora, como é que a gente calcula o NOx de uma substância? Bom, o que eu tenho que saber? O sódio é da família 1A e o cálcio é da família 2A. Nunca muda. Sódio da família 1A carga mais 1 e todos da família 2A carga mais 2. Eu começo por eles. Mais 1, mais 2. O primeiro passo, o que é? Ora, o primeiro passo é multiplicar. Então, a gente vai multiplicar pelo número que está aqui. 1 vezes 1, mais 1. Qual é o segundo passo? O segundo passo, a soma tem que dar quanto? Zero. Então, o somatório tem que dar zero. Para dar zero, eu coloco aqui menos 1. E aqui está o número 1, menos 1 dividido por 1, menos 1. O que nos interessa? Ora, o que vai nos interessar, sempre o que está em cima, ó. Menos 1, mais 1. Opa! E agora, vou pegar a caneta. O cálcio, 2 vezes 1, mais 2. Para que o somatório dá zero, eu coloco aqui menos 2. E qual é o terceiro passo que o professor não colocou? Ora, o terceiro passo é dividir pelo número que está aqui. E menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, nesse caso aí, ó, repare que o hidrogênio tem carga menos 1. E o cálcio? Mais 2, só que o cálcio nós já sabemos. Ok, o professor colocou bonitinho, então vai mostrar para ti. Ó. Então, o sódio tem carga mais 1. E aí, o primeiro passo é multiplicar. Então, 1 vezes 1, mais 1. Depois, o somatório tem que dar zero. Então, a gente tem que saber que número que a gente coloca aqui para zerar. E é menos 1, porque mais 1 menos 1, zerou. E agora, a gente vai dividir pelo número que está aqui. E vamos descobrir qual o número, a carga do hidrogênio. Vai dar menos 1. Então, o que interessa? O hidrogênio tem carga menos 1 e o sódio tem carga mais 1. O cálcio da família 2, carga mais 2. Sempre a gente começa pela família 1A ou 2A. O primeiro passo é multiplicar pelo número que está aqui. Não tem nada. Número 1, 2 vezes 1, 2. Depois, o somatório tem que dar zero. Então, que número que a gente coloca aqui para zerar? Menos 2. Agora, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, tá aqui, ó, carga de hidrogênio menos 1 e do cálcio mais 2. E com 3 elementos, a gente faz o separa cada elemento, né? Pelo joguinho da velha. Primeiro caso, a gente vai botar a carga do hidrogênio, que sempre à esquerda tem mais 1, e o oxigênio sempre à direita tem carga menos 2. Tá ali. O primeiro passo é multiplicar. Ó, menos 2 vezes 4, menos 8. 1 vezes 1, mais 1. O segundo passo, o somatório tem que dar zero. Então, que número que a gente coloca aqui? Que somando com mais 1 e diminuindo com menos 8, dá 0. Mais 7. E agora a gente vai dividir pelo número que está aqui. 7 divide por 1, 7.
Então, o que vai nos interessar em termos de carga é isso aqui, ó. O cloro tem carga mais 7. O oxigênio a gente já sabe, né, que é menos 2, o hidrogênio mais 1. Mais um exemplo. Aqui, o hidrogênio tem carga mais 1, o oxigênio tem menos 2. Então, 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para que o somatório dê 0, que número que nós vamos colocar aqui? Mais 1 com mais 5, mais 1 com mais 5, mais 6 com menos 6, zerou. Agora a gente vai dividir pelo número que está aqui. 5 divide por 1, 5. Pronto. Essa é a carga do cloro. E o último exemplo. O hidrogênio tem carga mais 1, oxigênio menos 2. Isso vocês têm que saber. Hidrogênio esquerda mais 1, oxigênio menos 2. Vamos multiplicar. O somatório tem que dar 0. Para que dê 0, a gente coloca aqui mais 3, porque mais 1 com mais 3 mais 4. Para diminuir, menos 4, zerou. E agora a gente vai dividir pelo número que está aqui. Mais 3 divide por 1, mais 3. Então está aqui do cloro, mais 3. Então, o que eu destaco para vocês? Repare o que aconteceu com o cloro. Ó. O cloro, nesta molécula, ficou com carga mais 7. Nessa molécula, ficou com a carga mais 5. E nessa molécula, ficou com a carga mais 3. O hidrogênio e o oxigênio ficou a mesma carga, né? Ó, você vai pintar de outra cor? O hidrogênio, ó, a gente já sabia. Ó, a gente já sabia. Então, é sempre aqui em cima que nos interessa em termos de identificação de carga. Ok, pessoal? Pessoal, você está falando um pouco mais rápido do normal, porque é uma revisão, né? Você quer trabalhar todo o conteúdo no tempo que tem. Só que, detalhe, isso aí está lá em aula para vocês. Vocês já fizeram trabalho em cima disso, está no caderno de vocês. A pessoa está tranquilidade aí, a pessoa está tranquilo que trabalhou o conteúdo, tá? Tudo bem? Bom, agora sim, já mostrei para vocês ali o cálculo de NOx, que vai estar presente na nossa prova. Agora vamos fazer uma pequena revisão. Então, como é que eu identifico uma substância ácida? Ora, eu identifico um ácido, porque tem a letra H na frente, certo? Então está aqui o HCl. Como eu identifico uma base? Identifico uma base porque tem a hidroxila à direita. Ok? Como é que identifico um sal? Ora, identifico um sal porque não tem hidrogênio na frente e não tem a hidroxila. E agora, ó, da aula de hoje, como é que eu identifico um óxido? É um composto com no máximo 2 elementos, ó, carbono e oxigênio. Tá? Ah, professor, mas são 2 oxigênios. Não importa. Ó. Isso seria o número de elementos, não, mas seria o número de átomos. Então, quantos elementos nós temos? Nós temos carbono e oxigênio. Nós temos apenas 2 elementos. Se fosse em termos de átomos, nós teríamos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Seria um total de 3. Mas quantos elementos químicos nós temos? 2. Carbono e oxigênio. E a segunda condição é que o oxigênio esteja à direita da fórmula. E repare, ó, que o oxigênio está à direita da fórmula. Então tá, isso são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. O que vai ser extremamente importante amanhã na hora da prova? Inicialmente, como é que eu identifico os hidrácidos? Ora, hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio. São sem oxigênio. Ok? E memorize. Ó, quais são os ácidos fortes? Quais são os hidrácidos fortes? O HCl, o HBr e o HI. Qual é o moderado? O HF. Quais são os fracos? Os demais. O ácido sulfídrico, o ácido cianídrico. E os oxiácidos? Como é que eu sei a força dos oxiácidos? A gente coloca lá na numeração, né? 3, 2, 1, 0. Você vai escrever no caderninho, ó, 3, 2, 1, 0, para fazer a prova, né? Então, se der 3 é muito forte, se der 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Então, a pessoa colocou lá na aula, né, o ácido sulfúrico. Então, quanto oxigênio tem? 4. Porque a regrinha é isso, é diminuir o número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Então, quantos oxigênio tem? 4. Quantos hidrogênio? 2. E 4 menos 2? 2. Se bateu 2, significa que esse ácido é um ácido forte. Então, o nosso ácido sulfúrico é um ácido forte. E o ácido bórico, ele vai ser forte? Não, né? 3 oxigênio.
menos 3 hidrogênio, zerou. Se deu zero, significa que o nosso oxiácido, que é um ácido com oxigênio, então é um óxido fraco, porque bateu zero, tá? Então o que você tem que lembrar na hora da prova, lá o 3, 2, 1, 0. 3 muito forte, 2 forte, 0 1 moderado e 0 fraco. Bom, não menos importante, pessoal, essas classificações são importantes na hora da prova, tá? Então, HCl, quantos hidrogênio tem? 1. 1 significa mono, então é um monoácido. Se tem 2 hidrogênio de ácido, e se tem 3 hidrogênio, triácido, ó, tem 3 hidrogênio, é um triácido. Se tem 2 hidrogênio, é um diácido. E se tem apenas um hidrogênio? Ora, se tem um hidrogênio, ele é classificado como um monoácido. Pessoal, o professor colocou uma imagem diferente, cor diferente aí, para, né, ficar aula diferente, para não ficar chato, tá? Bom, e a nomenclatura? Como é que fica a nomenclatura das bases? Simplesmente, vocês vão escrever lá a palavra hidróxido de e o elemento está na frente. Então, hidróxido de sódio é o nosso NaOH. E o CaOH2? Ora, vai ser o hidróxido de e o elemento está na frente. Hidróxido de cálcio. E se tem NOx variável? A gente coloca hidróxido de ferro e a carga dele. Como eu sei a carga do ferro aqui, ó, mais 3, hidróxido de ferro 3, ou ícone no final, né? Hidróxido férrico. O ferro pode ter carga mais 2 e pode ter a carga mais 3. O pequenininho fica com o oso e o maior fica com o íco. Então, por isso que o hidróxido de ferro 3 também pode chamar hidróxido férrico. As bases. Quanto ao número de hidroxilas? Se tiver uma hidroxila, monobase. Se tiver duas hidroxila, dibase. Se tiver 3 hidroxila, tribase. E se tiver 4, tetrabase. Agora, quanto à força das bases? Se for da família 1A e 2A, a base é uma base forte. O resto, ó, as demais, são fracas. E a professora colocou exemplo, ó, o hidróxido de sódio, que é da família 1A. Ora, se é da família 1A, nós temos uma base forte. E o cálcio, que é da família 2A. Ó, se é da família 2A, a base é forte. E o alumínio, que não é da família 1A e não é da família 2A. Então é uma base fraca. E a platina, que não é da família 1A e 2A. Então é uma base fraca. Quanto à solubilidade das bases, família 1A é solúvel, família 2A é pouco solúvel e as demais são insolúveis. Então, o hidróxido de sódio é da família 1A? É. Se é da família 1A, o que a gente pode dizer? Que a base é solúvel. Então, o hidróxido de sódio é solúvel. Eu escrevo aqui, sei que está aqui, tá? É só para dar um destaque aí na leitura de vocês. E o hidróxido de cálcio, por ser da família 2A, ó, ser da família 2A, é classificado como pouco solúvel. E o hidróxido de alumínio? O hidróxido de alumínio não é da família 1A, não é da família 2A, está aqui entre as demais, então o hidróxido de alumínio é insolúvel, significa insolubilidade, que não vai se misturar com a água. A platina também não é da família 1 e 2A, também é classificado como insolúvel. Se for da família 1A, solúvel. Se for da família 2A, pouco solúvel. A gente não pode confundir solubilidade com a força. Forte, família 1A e 2A. Solubilidade, família 1A é solúvel e a família 2A, pouco solúvel. E os ácidos? Hidrácidos são ácidos sem oxigênio e os oxiácidos são ácidos com oxigênio. E o que eu quero destacar para vocês agora sobre ácidos? A sua nomenclatura. Como é que vai ficar a nomenclatura dos ácidos? Como é que fica a nomenclatura? Bom, nós temos as nomenclaturas em relação
aos hidrácidos, e nós temos a nomenclatura em relação aos oxiácidos. Dos hidrácidos, sempre vai ficar com a palavrinha hídrico. Então, nós temos aqui o HCl, então o nomezinho dessa criança vai ser ácido clorídrico. Agora, se for um ácido com oxigênio, aí nós temos que lembrar naquela regrinha que o professor montou para ti, né? Qual é a regrinha? A regrinha você tem que saber o principal. Bom correr na praia suando a camisa. A gente coloca lá hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio na frente. E numera 3, 2, 1, 3, 2, 1. E os oxigênio aí à direita da forma 3, 3, 3, 3, 4, 4. Pessoal, o professor tem a ciência que está falando rapidinho aqui, tá? Mas o professor trabalhou esse conteúdo aí na tua velocidade, devagarzinho, e explicou várias e várias vezes para ti. Aqui é apenas uma leitura aqui do que trabalhou contigo, ok? E que te dá o máximo de informação aí para a prova de amanhã. Por isso que eu estou falando um pouco mais rápido que o normal, ok? Bom, então esses são os principais ácidos que você montou. Professor, fala de novo, dá tempo? Dá tempo. Então quais são os principais oxiácidos? Ó, bom correr na praia suando a camisa. A gente coloca o hidrogênio na frente, a gente coloca o hidrogênio na frente e a gente numera 3, 2, 1, 3, 2, 1. E colocamos os oxigênio à direita. Os três primeiros a gente coloca com 3 e o último também. O penúltimo e o antepenúltimo a gente coloca 4. E esses ácidos terminam tudo com ico. Ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido fúrico e ácido clórico. Se diminuir um oxigênio, o que vai acontecer? Ó? Vamos diminuir um oxigênio deles. Ó, vamos diminuir um oxigênio de cada um deles. A gente vai trocar o íco por oso. Então vai ficar ácido boroso, carbonoso, nitroso, fosforoso, sulfuroso e cloroso. E se ainda mais um oxigênio, ó, vamos diminuir mais um oxigênio deles. A partir do principal, é claro. A gente tem que colocar, ó, hipooso. Mas só tem esse aqui, ó, que é importante, ó. Ácido hipocloroso, né? Vou botar até aqui, ó. Só ele. É ele que vai aparecer sempre, ó. Então esse aqui é o ácido hipocloroso. E se em vez dos principais, em vez de diminuir, aumentar? E se aumentar, o que acontece? Ó, tinha aqui 3, 3, 3, 3, 4 e 4. Vamos aumentar? Vamos botar aqui 4, 4, 4, 5, 5 e 4. Não existe todos esses, tá? Só que só a regrinha, tá? Então aqui é per e aqui é ico. Então, eu vou pegar aqui o que existe, HClO4. Então, o HClO4, vou apagar o resto tudo. Deixa eu apagar aqui, tá? Aqui, todos eles terminam em per-ico. Então, o HClO4, certo? Vai ser o quê? Vai ser o ácido perclórico. Ó, o HClO3, que é o principal, é o ácido clórico. O HClO2, diminuiu um oxigênio, é o ácido coloroso. E o HClO é o ácido hipocloroso. Pessoal, se você está tendo dificuldade para identificar essa nomenclatura, vai lá, assiste a aula está no plural, assiste a aula, você está ali trabalhando na tua velocidade, bem devagarzinho, explica isso várias e várias vezes, tanto o cálculo de Knox, tanto ali as bases, tanto a nomenclatura dos sais, tá? Aqui eu só estou fazendo uma leitura geral aí do conteúdo que cai aí na tua prova. Bom, o que está faltando para o professor falar? Olha, está faltando para o professor falar sobre os sais, né? Como é que funciona aí a nomenclatura dos sais? Ora, se for um sal sem oxigênio, se for um sal sem oxigênio, a gente vai botar a palavrinha eto. Então, o NaCl é um sal? É. Não tem H na frente, não tem OH. É um sal. Então, sempre é de trás para frente. Então, esse aqui é o cloreto de... E o elemento está na frente. Cloreto de sódio. Agora, se for um sal com oxigênio,
se for um sal com oxigênio? Como é que eu sei a nomenclatura dos sais? Aí, de novo, a gente vai lá no bom correr na praia suando a camisa. Só que aqui a gente só coloca os oxigênios, os 3 primeiros com 3 e o último também, aqui 4 e 4. Esses sais, todos eles vão ter a carga o quê? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1. Na realidade, nós temos esses ânions, são os principais ânions, e eles todos terminam com ato. Então aqui nós temos o quê? Nós temos o borato, carbonato, nitrato, fosfato, sulfato e o clorato. E aí nós temos lá o KNO3. Eu tenho que dar um nome nesse sal que tem oxigênio. NO3, quem é o NO3? Ora, o NO3, para pegar o amarelinho melhor. Ai, meu Deus, volta. Pegar o amarelinho aqui. Então, o NO3 é o nitrato. Então, esse aqui vai ser o nitrato de potássio. Então, aqui nós temos o nitrato de potássio. Ok? E se te diminuir um oxigênio? Ora, a gente troca o ato por ito. Então, em vez de ser nitrato de potássio, vai chamar nitrito de potássio. É assim que é a nomenclatura. Era só diminuir aqui um oxigênio deles, ó, e nem passa de ato, vou botar aqui 2, 2, 2, e aqui 2. E aqui vai ficar 3, 3. Diminuir um oxigênio, a gente troca o ato por ito. Então, né, seria nitrito de potássio. Mas o professor repete que todo esse conteúdo foi lá, está lá no portal do Plural. O professor explicou aí na tua velocidade, bem devagarzinho, em detalhes para ti. Ok? Então, o que cai na prova de amanhã? Cai o cálculo de NOx, ok? E cai as funções inorgânicas. E quando a gente fala sobre as funções inorgânicas, nós estamos falando de ácidos, nós estamos falando de bases, nós estamos falando de sais e nós estamos falando de óxidos. Ácido, aquela substância que tem a letra H na frente. Base, aquela substância que tem a hidroxila. Sal é o composto que não tem o hidrogênio e não tem hidroxila. E óxido é um composto que tem no máximo 2 elementos e o oxigênio à direita. Pronto, pessoal, nesse exato momento, o professor fez toda a revisão do conteúdo, mostrou para ti o que cai na prova, ok? Te deu toda a base, o professor fica tranquilo, tá? O professor fez a parte dele, agora é vocês fazer a parte de vocês, para vocês saber como é que vocês estão no conteúdo aí, se vocês precisam lá assistir as aulas ou não, ou simplesmente partir para a prova, ok? Então o professor vai parar a gravação.